Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui um vídeo hoje sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos então achar aqui uma camada para escrever isso aqui. Escolhendo aqui uma linha, né? Dos ângulos notáveis, né? Então, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Por exemplo, esse triângulo aqui, um ângulo reto, isso aqui é triângulo retângulo, né? Sabe que se eu chamar aqui de A, lado B e lado C, o lado A é o maior, você já sabe, aqui chama-se o lado maior chama-se hipotenusa. E os lados B e C são catetos. São catetos, né? É o nome que se deu aos lados de um triângulo retângulo. Por exemplo, nós temos um ângulo. Podemos ter um ângulo aqui, X, aqui um ângulo Y. Esse ângulo aqui é reto, 90 graus. Para ser triângulo retângulo tem que ser um ângulo de 90 graus. Esses dois aqui podem ser, se aqui é 90 e aqui for, por exemplo, 20, aqui vai ser 70, né? Porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Bom, o seno de um ângulo X é igual a cateto oposto. Então eu divido o cateto oposto pela hipotenusa. Não quer voltar aqui? Aí. Pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui, se for seno de x, cateto oposto ao ângulo x é esse cateto oposto do outro lado. Nesse caso será B sobre A. Nesse caso aqui, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Se fosse o seno de y, seria o quê? Cateto oposto C sobre A. Ó, cateto oposto ao ângulo y seria C sobre A. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo x é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Por exemplo, o cosseno de x, cateto adjacente, é esse que está do lado aqui, ó, cateto adjacente. Nesse caso seria C sobre A. E se fosse o cosseno do ângulo y, seria o que? Cateto adjacente é y aqui, ó, B sobre A. A tangente de um ângulo x é igual a tangente de um ângulo x será igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. São as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por exemplo, aqui, a tangente de x, cateto oposto a x será B.
B sobre C. B sobre C. E a tangente Y, cateto oposto a Y, C sobre B. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Pessoal, o que é seno, cosseno, tangente? Eu vou fazer uma breve explicação aqui, só para ter uma noção do que é seno, cosseno, tangente. Vou fazer um círculo trigonométrico, um círculo aqui. Tentar mais ou menos aqui. Tá. Não é bem um círculo, mas que seja, né? Aqui eu vou... Círculo aqui no meio, aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse no meio aqui. Não está bem certinho no meio, mas vamos supor que isso aqui fosse o centro do círculo, tá? Então é o seguinte. Esse lado aqui é fixo. Fazer um ângulo aqui. Um ângulo, qualquer ângulo aqui. Pessoal, isso aqui é o círculo trigonométrico. O que é seno, cosseno, tangente? Então esse círculo aqui é um círculo de raio 1. Um círculo de raio 1. Tá? Então, por exemplo, esse ângulo aqui. O seno será essa medida que vai daqui até aqui, ó. Por aqui um x aqui, ó. O seno de x é a medida que vai daqui até aqui, ó. Tá? O cosseno é a medida que vai... O cosseno mexe no eixo do x, né? Daqui até aqui, ó. Essa medida será o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo x. Cosseno. Então o seno eu meço no eixo dos y, o seno eu meço aqui. Dependendo, ó. Se eu aumentar aqui o ângulo x, vai aumentar o seno. E vai diminuir o cosseno. Isso vale para qualquer quadrante. E a tangente é que eu meço a tangente. A tangente eu faço prolongamento aqui, ó. Prolongo esse eixo aqui. Traço uma reta paralela aqui ao eixo das ordenadas aqui. Essa medida que vai daqui a aqui, ó, chama-se tangente. Tangente do ângulo x. Tangente que vai daqui até aqui, ó. Então daqui até aqui é tangente. O cosseno eu meço aqui nesse eixo aqui. E o seno eu meço aqui. Se eu aumentar o ângulo, eu vou aumentar o... Você veja que todos aqui no primeiro quadrante está positivo, né? Positivo. Se eu mudar de quadrante, já muda. O seno continua sendo positivo no segundo quadrante. Mas o cosseno vai ser negativo, porque o cosseno vai dar aqui, ó. Vai dar para cá, né? E a tangente do segundo quadrante também vai dar negativo. Vou fazer um exemplo aqui só para você ver aqui, ó. Por exemplo, aqui um ângulo aqui nesse quadrante. O ângulo é sempre esse aqui, ó. O ângulo é sempre assim, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, vamos supor um ângulo y aqui, ó. O seno seria essa medida aqui, daqui a aqui. O seno seria essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Seria positivo. O cosseno daqui a aqui. E a tangente eu ia medir lá, ó. Então ia dar negativo aqui, ó. Negativo. Entendeu? Bom, então você tem uma ideia que é seno, cosseno, tangente. Tem uma ideia, né? Vou tirar isso aqui. Muito descargar, né? Tá bom, né? Tá. Então o seno eu meço aqui no eixo dos y. O cosseno eu meço aqui no eixo do x. E a tangente eu meço aqui, ó. Tudo faz para cima. Passa uma paralela ao eixo dos y aqui e meço aqui. Então aí, vamos ver.
eu posso calcular a medida dos ângulos, a medida dos lados, sabendo se o ângulo, né? Para qualquer ângulo. Mas tem aqueles ângulos notáveis. Vou fazer uma tabela aqui dos ângulos notáveis. Aqueles ângulos manjados, que caem em vestibular, caem em concurso, que você tem que saber de cabeça. De uma tabela você não vai saber todos os senos de todos os ângulos, sabe? Mas os ângulos notáveis tem que conseguir saber, né? Vou fazer uma tabela aqui. Uma tabela aqui. Seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis de 30, ó, 30, 45 e 60, mas tem mais, né? Por exemplo aqui, 30 graus, isso aqui tem que saber de cabeça. 45 graus, 60 graus. Vou apagar isso aqui. Apaguei demais, né? Continuo com a tabela. Tem que voltar aqui. Tem que pegar uma caneta aqui agora. Aquela que eu uso tá onde? Perdi aqui agora. É clássico. Essa que eu uso, tá? Vamos voltar aqui. Aí. Aqui. Tá. Então, o seno e o cosseno nunca passam de 1. Ele vai de menos 1 até 1. Mas nesse caso aqui, 30 graus, o seno de 30 é 1 meio. O cosseno é raiz de 2 sobre 2. E o seno aqui é raiz de 3 sobre 2. O cosseno aqui de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aqui é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. Você vê que o cosseno é o complementar do seno. E aqui 1 meio. A tangente aqui vai ser raiz de 3. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser raiz de... Ah não, aqui é raiz de 3 sobre 3. E aqui raiz de 3. Tá? Então raiz de 3 sobre 3. Deixa eu apagar aqui. Fazer mais pequeno aqui. 3 sobre 3. Aqui é 1 e aqui é raiz de 3. Tá? Então tá aqui. Seno, cosseno e tangente. Seno de 30 graus, de 45, de 60. Cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tangente 30 graus, 45 graus, 60 graus. Isso aqui são ângulos notáveis. Logicamente tem que ser de 1 grau, de 2 graus, 3 graus. Isso aqui são os ângulos notáveis, tá? Então, vou fazer um probleminha aí. Por exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Vamos supor que esse ângulo que seja de 45 graus aqui. Opa, voltar aqui. Aí. Esse ângulo X é 45 graus. Bom, se aqui é 45 graus, aqui também vai ser 45, porque esse aqui é um ângulo reto, né? Aqui também vai ser 45 graus, claro, porque a soma tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Eu tenho aqui
Se é a mesma medida aqui, aqui é 30 e aqui é 30, vamos supor. Quero calcular x. Calcule a medida x. Eu posso fazer o seguinte. O seno de 45 graus é igual ao cateto oposto. Qual é o cateto oposto? Pode ser qualquer um aqui, né? A este ângulo aqui é isso aqui. E a este ângulo aqui é isso aqui. É 30 graus. Pela hipotenusa. O seno de 30 graus, 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é. Veja lá. Seno e cosseno de 45 graus é o mesmo, né? É igual a 30 sobre x. Então raiz de 2, x igual a 30 vezes 2. Tirar o valor de x aí. X é igual a 60 sobre raiz de 2. O valor de x é isso aqui. Se eu quiser racionalizar isso aqui, eu multiplico o numerador e denominador por raiz de 2. Só para eliminar essa raiz aqui. 60 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Se eu multiplicar uma fração, o numerador e o denominador por mesmo número, vou alterar a fração, né? Então x igual a 60 raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Eu posso simplificar isso aqui. X igual a dar 30 raiz de 2. Simplifiquei aqui, né? 60 por 2. Então esse é o valor de x aqui, nossa hipotenusa. Tá? Eu posso tirar uma prova aqui, ó. Se eu fizer aqui x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então x quadrado, só tirando a prova aqui, igual 900 mais 900. X ao quadrado igual a 1800. X igual a raiz quadrada de 1800. Só para tirar uma prova, né? Bom, vamos ver quanto que é a raiz quadrada de 1800. Vou decompor em fatores primos aqui, ó. Pelo método da decomposição em fatores primos. Dá 2,900. Mais uma vez. E mais uma vez. 3 agora. Mais uma vez. 5 agora. Então aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 1800 não dá uma raiz exata, né? Não dá raiz exata. Vai ser o quê? 2 a segunda vezes 2. Pus a segunda porque é raiz quadrada, né? 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tudo que for ao quadrado eu vou tirar da raiz. Então fica 2. Tirando 2 ao quadrado da raiz fica só 2. Tirando 3 ao quadrado da raiz fica só 3. E tirando 5 ao quadrado da raiz fica só 5. Ficou isso aqui, né? Então confirmou, né? 2 vezes 3 e vezes 5 vai dar 30 raiz 2. Só para confirmar aí o nosso problema. Ok? Fazer um outro problema aí. Por exemplo, tem um triângulo retângulo aqui. Vamos supor que aqui seja... que não está exata na medida, né? 30 graus. Aqui seja 100. X e Y, não sei essas medidas aqui. Calcule os valores de x e y. Bom, olha aqui, ó. Posso fazer pelo cosseno e pelo seno, né? Pelo seno e pelo cosseno. O seno do ângulo é igual. O seno do ângulo é igual. Cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de x. O seno de 30 graus é igual a cateto oposto
O 130 graus, você olha aqui na tabela, o meio. O meio, vou fazer aqui, ó. O meio é igual a x sobre 100. Faz o tio escreve 2 vezes x, 2x, igual a 100 vezes 1. Faz de novo aqui a favor de x, 2x igual a 100. Se 2x igual a 100, x igual a 100 por 2. X igual a 50. Então essa medida aqui, o x vale 50. 50. O y o cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Y sobre 100. Fiz errado esse negócio. Tá certo, né? Tá certo. Voltei. Tá certo? É y sobre 100. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 100. Faz o tio escreve 2x, 2y igual a 100 raiz de 3. Isola o y, fica 100, passa o 2 para cá, dividindo. Faz a divisão, hein? 100 por 2, 50. 50 raiz de 3. Então essa medida aqui do y, se eu quiser tirar a prova para ver se é verdade, eu faço lá a soma dos catetos ao quadrado tem que dar igual a 100 ao quadrado. Isso aqui é 10.000. Isso aqui é 2.500. Isso aqui vai ser 2.500 vezes 3. Certo? O quadrado disso aqui é 2.500 vezes 3. Então vai ser 7.500. Só para tirar a prova. Fechou. 10.000 igual a 10. Só para tirar a prova real aqui, né? Ok? Bom, vamos fazer mais um aí. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo aqui. É mais curto aqui. Supor que esse ângulo aqui seja de 60 graus. Que vou pôr uma medida aqui 40, que x, que o y. Calcule x e o y. A medida dos lados x e y. Podemos ir pela tangente aqui, ó. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. Então x vai ser igual a 40 raiz de 3. Ok? Para achar o y aqui.
Vamos fazer pela y ao quadrado, pela aquela regrinha lá do 40 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, vezes 9, vezes 3. Ele veio ao quadrado isso aqui, né? Então vai dar y ao quadrado igual a 1600 mais 1600 vezes 3, 4800. Y ao quadrado igual a 4800, 1600, 14, 6400. Y igual a raiz quadrada de 6.400, y igual a 80. Vamos testar, ver se dá certo mesmo 80. Testando em cosseno de 60 graus. Cateto adjacente 40 por y. Cosseno de 60 é quanto? É meio. 40 por y. Y igual a 2 vezes 40. Y igual a 80. Fechou? Só para testar ver se está certo. Beleza? Fim de papo. Tchau, até a próxima.